quem é hipercifótico dá muita diferença, né? Hipercifótico é aquela galera assim. Ah, é assim. A pessoa cresce uns 10 centímetros. Esse sou eu, acho que eu vou pra 1,90, seu. Mas você tá treinando? Tô. Vou te puxar a orelha, cara. No podcast já. Olha. Já no podcast. Pior que Não, tu, mas ele cresceu muito. Nossa, assim, se tu olhar um ano atrás... Quando a gente malha, a gente cresce. Eu cresci 2 centímetros uma época. É postura. Aí. Não, eu fiquei muito anão, cara. Né, qualquer coisa. Senão minhas perninhas ficam fora do chão. Quanto é que tu mede? 1,69, cara. 1,70 depende do dia, né? É meio louco isso. Depende do quanto eu malho. Depende. Enfim, eu nem me preparei pra nada. Eu falei, cara, eu vou deixar fluir. É, isso aí, a gente também vai nessa. Eu tava... A gente deixa ir acontecendo, sabe? E... Não, e você tem a mesma vibe que a gente, vai ser muito legal. Vai ser bem fluido. A gente tá trabalhando numa parte agora sobre a história, né? Porque acho que eu não contei pra vocês a história do Jeff, a jornada. Eu acho legal começar com isso. E eu acho que é interessante ter essa parte mais emocional, sabe? Porque a parte física eu vejo que já tem muito. Só que a galera se conecta com história, né? E uma história verdadeira. A pessoa. Então, quem vê o Jeff hoje, assim, pô, caralho, passou por isso, é real. Minha profissão, ela é muito assim, Eu tive essa impressão agora que eu te cumprimentei. Falei, nossa, ele não parecia tão alto assim. E aí? Beleza? Tudo bem? Não, a minha postura melhorou muito se a gente olhar um ano atrás. Só que, claro, eu passo 10 horas assim, quase, né? Que... Eu acho que a grande intenção, Jeff, é a gente poder... Na verdade, o intuito é contribuir com as pessoas, né? Sim. Eu e o Gil, a gente é muito aberto a todas as possibilidades que faz a gente evoluir, né? Em todos os sentidos. Mas nisso a gente tem acesso a pessoas, como você, por exemplo, tá? Mas só que muitas delas não tem, né? Não conhece o Jeff, não teve a oportunidade de conhecer o Jeff, ou se conhece é pelo Gil, ou enfim, por mim. Então, na verdade, levar vocês que agregam tanto para essas pessoas também. Eu acho que é o principal. Tanto que veio muita gente bacana, veio tipo médicos, veio muita gente legal. Nossa. Que salvaram, assim, né, amor? A gente fala, salvaram a nossa vida, mudaram completamente os nossos hábitos de uma forma gigante, a nossa saúde e tudo mais, até financeiramente, tudo, né? Levar vocês para essas pessoas. Sim. Que é dividir isso, e sabe? um pouco fora, assim, porque tem vários programas, só que às vezes é muito local. Então, pessoas... Não que tu não seja bem, tu aqui, né? Do ladinho. Mas muito local, então é aquele mesmo alimento, digamos assim, né? As mesmas pessoas falando para as mesmas pessoas. Então, o intuito foi trazer pessoas com um olhar diferente, mesmo que seja da região, ou pessoas de fora da região, em que tragam um olhar um pouquinho maior. E novo, né? Porque, por exemplo, você como professor de educação física, enfim, você é espetacular. Sim, né? Obrigado. Só que muitas vezes as pessoas não têm acesso, por exemplo, ao online, ou vê o online de uma forma diferente, principalmente em cidade pequena. Eu amo online. Eu amo, faço terapia online, eu amo essa pegada. Eu também. Só que muitas pessoas têm aquela resistência, né? Então, tipo, hoje, por exemplo, eu queria muito também mostrar para as pessoas que dá para ter um grande professor, um grande preparador físico, mesmo que seja ali no online. E você consegue ter grandes resultados com isso, por que não? Nossa, muitos. Né? E uma dessas objeções, ela é muito grande. Se eu não conseguir presencialmente com o instrutor, como eu vou ter resultado online? Exato. E eu acho legal contar a tua história também dessa transição, né? Sim. Como que foi isso pra você? Porque aí acho que as pessoas vão se conectar com isso também, né? Tipo, com certeza, porque é uma decisão difícil, né, cara? Tipo assim, tu vai crescendo, tu é instrutor, estagiário. Depois tu vira instrutor. Depois tu vira personal. Aí tu vira personal e instrutor, tu divide teus horários. Aí depois, agora é o momento. Vou só pro personal. Seja o que Deus quiser. E aí vai pro personal. Aí começa a ver, tipo assim, eu comecei a olhar. Bom, acho que vamos começar, né? A gente já começou, né, pessoal? A gente começou. Já tá rolando. Não, então vamos começar. Galera, nós já começamos aqui o nosso podcast, né, com o nosso amigo Jeff. Ele já vai contar um pouquinho mais da história dele. Quero agradecer aos nossos apoiadores, Homem.com, Cláudia Store, Espaço Menon, Farmácia Viva Farma e Maria Acessórios de Luxo.
Seja bem-vindo, Jeff. Muito obrigado, Seja bem-vindo. Eu quero prazer recebê-lo. E eu confesso que eu fiquei pensando, será que eu vou, cara? Mas esse lance aí, esse trânsito, será que eu vou? Mas algo me dizia, cara, vai que vai ser uma troca legal, vai ser... Porque pra mim, querendo ou não, vai toda manhã e vai toda tarde. Mas eu sentia, tipo, né? Eu gosto de ter essa conversa interna, até com Deus. Deus é pra mim. Eu gosto de ter essa intimidade. Porque às vezes eu fico perdido nas decisões, né? Claro. Aí a gente precisa. Vai. E a Elisa também, será? Não, tô sentindo que é pra ir. É leve. Quando é pra ser, é leve, sabe? É gostoso. Não fica tipo, será? Não, mas... é leve. Não tem aquele peso, né? Cara, eu nem pensei, né? Tem que ser Quando fluido. Tu me fez o convite, eu falei, cara, eu tô dentro. E aí acabou sendo adiado um pouquinho pelas funções todas aí de e tudo mais. Pois é. E aí, tô aqui, né? Tomara que consiga compartilhar com a galera, trazer uma visão, trazer uma percepção de vida diferente, né? Até porque, pra conquistar qualquer coisa na vida, seja dinheiro, corpo, relacionamento, a gente precisa de mentalidade, né? Então... às vezes a gente tem alguém pra modelar, pra aprender, é sempre bom. Né? A gente evolui mais rápido. E, gente, olha que bacana. Também vai ser um grande aprendizado pra nós também, né? Porque eu acompanho o Jeff pelas redes sociais. Eu sou assíduo, assim, ó. Todo dia eu tô lá, né? Dele, da esposa dele, maravilhosa. Beijo, Elis. Amo o conteúdo dela, acho incrível. Dou muita risada com vocês dois. Mas, enfim, eu sou aquela telespectadora ali do Instagram. E hoje, assim como vocês, a gente vai conhecer a história do Jeff, né? Porque o profissional dele... eu conheço, ele é realmente espetacular, ele vai falar com vocês um pouquinho sobre isso, mas quem é o Jeff? Vamos lá então. Essa é uma pergunta que há um tempo atrás era um pouquinho mais difícil de falar, né? Quem que é o Jeff? E até hoje eu vejo que a gente vai sempre evoluindo, né? O Jeff de hoje, desse podcast, que tá começando o podcast é um, quando termina o podcast é um outro Jeff. Se eu ficar longe do microfone, sim, me dá um toque aqui, tá? Eu começo a falar e eu me movimento assim, meio hiperativo. Mas enfim, eu sou de Nonoai, né? É o interior aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou indígena, família indígena. Eu sou meio branco, café com leite, porque meu pai era branco, né? E a minha mãe é indígena, de família indígena mesmo. E a gente foi pra nossa cidade, Bento Gonçalves, que é a cidade vizinha aqui, muito cedo, né? A minha mãe tem uma história um pouquinho de pescador, né? Tipo, na primeira vez que ela teve sua relação sexual, tá eu, o Jeff aqui, logo na primeira vez... E com 14 anos, naquela época, tu imagina uma mulher com 14 anos, hoje já é um absurdo, entre aspas, né? Naquela época, ainda mais. Então, resumindo essa parte de infância, né? Minha mãe ela teve que ir embora da cidade, porque como ela não tinha condições de me criar, o Conselho Tutelar veio, já tinha até um casal para me levar para São Paulo. E aí, meio que na obrigação, ela teve que ir para nossa cidade, fugir. Ela conta a história, eu não lembro que era, né? Criança, não tem como lembrar. Eu lembro de fases ali dos 4, 6, 7 anos. Mas a história é essa, que o pessoal ia me doar, né? Para um casal que tinha condições, ela fugiu. A gente morou ali na periferia de Bento, o bairro Conceição. A gente teve uma infância um pouquinho mais delicada no início, porque a gente teve essa fase de morar em barraco de lona, tipo os indígenas que tem por aí. Então a gente ficou um tempo morando em barraco de lona, depois virou um barraco de madeira, aí depois virou uma casinha de concreto. E aos pouquinhos a gente foi se construindo na periferia, era o que dava no momento. E foi uma infância um pouquinho... Hoje eu agradeço ela porque me transformou em quem eu sou hoje, né? Porque daí tu consegue valorizar as conquistas. Mas a gente morava lá e, como toda a periferia, tu tem os dois lados, né? Tem. Sim. Tem um lado certo, entre aspas, e o lado que, tipo, cara, é um lado que parece mais fácil, mas é um lado obscuro. E o que me salvou, e até hoje é o meu propósito de vida, sempre foi o esporte, né? Então, desde criança, fui intimado a jogar futebol, meus tios eram colorados. E não, o Patrick, meu nome é Jefferson Patrick, né? Meus tios, não, o Patrick tem que ser jogador de futebol, vai ser jogador do Inter, camisa 10. Então eu peguei essa narrativa pra mim do futebol e eu realmente adorava jogar futebol. E aí o que me fez meio que sair da bolha foi o esporte, porque eu gostava muito de jogar futebol, até tive uma fase de bom jogador, eu ainda jogo, mas só amador agora, né? Mas o futebol eu via que me ocupava bastante.
Então, enquanto meus amigos, já de criança, porque é muito fácil ser influenciado. Então, no mercado, tu pega um docinho, depois tu pega uma maçã, depois tu vai no 1,99 e tu vai vivendo aquele ambiente. E graças a Deus, a minha mãe, ela sempre foi muito rígida, né? Então, saía da linha, o chicote pegava, né? A cinta pegava. Então, enquanto meus amigos iam no mercado, no 1,99, faziam suas artes, né? Eu estava ocupado jogando futebol. Então, lá eles disciplinavam muito. Quando eu incomodava na escola, Jefferson, vai pro banco. Então a professora ligou aqui e disse que tu incomodou. E então eu tinha uma agitação muito grande por ter sido criado só pela minha mãe, né? O meu pai, na época, perdoou ele, a gente já passou por esse processo evolutivo. Pai, tamo junto, obrigado por ti, eu tô aqui. Mas a minha mãe veio sozinha pra cá. Então, pra ela foi difícil por um tempo, até meus 12, 13 anos que ela não conheceu meu padrasto, foi mais delicado. Então, meus tios me levavam pro esportivo, eu jogava. E lá, no futebol, a galera disciplinava muito a gente. E por ter uma família com os tios, família no geral, alcoólatra, eu era muito agitado. Eu via muitas coisas que não eram legais, né? Então, a minha criança, até ela se estabilizar, tipo, de violência, briga entre família, comigo. Então, eu era uma criança agitada, hiperativa. Incomodava muito. Pelo ambiente, das profs. Uma criança muito inquieta. Tanto que hoje eu jogo futebol, tô aqui me mexendo. Eu sou mais hiperativo, faz parte do meu perfil, né? Mas, enfim, quando eu incomodava as profs, Acácio era o presidente esportivo. Jeff incomodou, sim, eu ia pro banco. Eu ficava pé da vida. Automaticamente, eu tenho que me comportar, porque senão eu vou pro banco. Isso foi criando uma disciplina em mim. Tipo, cara, o que tu fizer vai ter uma consequência, boa ou ruim. Então, o esporte em si, ele foi me disciplinando. E hoje eu vejo, com 31 anos, que grande maioria dos meus amigos que jogavam futebol comigo se tornaram pessoas boas. E os amigos que se desvirtuaram, infelizmente, já perdi alguns amigos, outros estão por outro caminho, entende? Então, o esporte em si sempre teve na minha vida desde criança. Então, eu jogava no esportivo. Como era um bom jogador, a gente ganhava patrocínio, ganhava roupa, chuteira. A gente também tinha esses projetos da prefeitura que fala, tipo SEACRI. É um projeto onde tu sai da escola e tu vai lá e tu passa toda a tarde. É pra criança carente, sabe? Então a gente ia lá porque tinha comida e tudo mais. Então, o esportivo, esse SEACRI, essas instituições aí são maravilhosas, cara. Porque eu lembro que, por ser muito agitado, a galera disciplinava. E enquanto eu tava ali dentro, eu tinha que ser disciplinado. E eu via meus amigos fora do portão, aprontando. E naquela época gerava uma certa inveja, né? Nossa, deve ser muito legal ir lá, mas se eu sair do SEACRI, minha mãe quebra a pau, vou ter que ficar aqui, né? E esses amigos que ficaram pra fora do SEACRI, porque era tudo aberto, era um portão gigante, muitos amigos se perderam no meio do caminho, né? Então, enfim, a gente percebe que futebol, esses projetos de criança carente, pode mudar completamente a vida de alguém, né? E hoje, a diretora, que foi uma diretora minha lá na infância, ela é minha aluna de consultoria. E, assim, que legal. Era muito legal olhar, ver o brilho no olhar dela e dizer, tipo, ai, Jefferson, que bom que tu deu certo. Sabe? Uma conquista dela também, né? Total. E ela trazia na minha infância algumas palavrinhas que eu guardo comigo até hoje. Porque por ter uma família desestruturada emocionalmente na época e ninguém tem inteligência, eu não julgo eles, tá tudo bem, né? Eu acho que a gente tá rompendo um ciclo aqui de escassez, de pobreza, de violência. Tá começando com a nossa família já. Mas eu lembro que ela sempre falava, Jeff, tu é um menino bom. Jeff, não incomoda, não se mistura com essas maçãs podres. Tu é um menino bom. E parece meio simples, parece... Não, é só uma afirmação. Mas pra mim, como criança, que tinha esse problema de ser muito julgado, criticado... fez muita diferença. E, querendo ou não, eu ficava de lado. Era uma criancinha e tinha a família adulta que ainda não administrava, né, com sabedoria a sua vida. E ficava meio isolado. Então, eu era uma criança isolada, muitas vezes criticado. Então, tinha essa frasezinha dela que eu falo pra ela até hoje. A gente falou até na pregação dela, porque ela é pastora hoje, né? E aí, eu tive que ir lá no palco falar sobre isso, porque uma simples frase tocava no meu coração. Uma criança rebelde, que fugia da escola, brigava. Com todas as possibilidades de dar errado, né? Total, e essas frases pegavam. Não, mas quando eu ia fugir da escola, eu lembrava da frase. Eu sou um menino bom. Não, eu vou dar certo. E aí eu fui pegando, aí acontecia alguma coisa no futebol, ou eu queria fugir, eu queria brigar.
muito agitado, eu lembrava dessa frase aí. Então, ao longo dos anos, uma pequena frase de uma pessoa, que era referência pra mim na época, né? Foi impactando na vida total hoje, na vida adulta. Enfim, essa parte da infância é muito legal. Uau. E eu acho que é um tesouro essas lembranças, porque eu consigo ver como era a vida e eu consigo ver a vida de hoje, sabe? Consigo ser muito grato. Pô, minha mãe, hoje maravilhosa, prosperaram, meu padrasto também, os dois juntos. E a família foi rompendo padrões, né? Eu fui a primeira pessoa da família a fazer uma faculdade, né? Tipo, ninguém nem tinha nem informação. Minha mãe fez o tal do EJA, né? Sim. Aí depois ela foi... Não, meu filho... Porque quando os pais queridos, né? Eles querem que os filhos deem certo, né? Eles sempre... Não, porque o Jefferson, ele vai ser jogador. Não deu pra ser jogador. Não, mas ele vai ser um cara trabalhador. Sabe? Um instinto materno de... Meu filho vai dar certo. Então ela sempre foi investindo em mim, né? Ao longo dos anos. E aí a família foi evoluindo até que... Hoje a gente tá muito bem, né? A gente tem essa conexão com Deus, tem essa conexão emocional, intelectual. Mas foi uma construção ao longo dos anos, Eu imagino. Porque dá trabalho, né? Romper todos esses padrões. É porque a mentalidade tem que estar um pouquinho blindada aí, né? Ou com foco sempre certeiro aí. Cara, e esses pequenos trauminhas de infância e até a famosa rejeição... Ela vai impactando a tua vida adulta. Exato. Né? Total. Tipo, enquanto tu é adolescente, jovenzinho, até vai. Mas muitas vezes tu tem autossabotagens que tu não percebe que tá lá atrás. Né? Então, eu comecei a me desenvolver mesmo com 25 anos. Hoje eu tô com 31, né? Mas com 25 anos deu aquela crise existencial, né? Tipo, tá, eu tô fazendo educação física... Aí tu jogou futebol até um tempo, aí depois tu foi pra faculdade. Boa. Como é que foi essa... Já ia pular etapas, já. É uma Como é que foi a transição? Porque aí tu puxou educação física. Por causa do futebol, olha a importância do ambiente, né? Muito. Por causa do futebol, eu estudei até os 14 anos no Conceição. Então eu tinha uma referência, tinha uma cultura. Tá. Então eu tinha uns amigos que brigavam nas interséries, a galera... Eu tava seguindo o mesmo rumo, né? Só que o futebol dava uma freada em mim. E aí, chegou na vida de adolescente ali, com 14, 15 anos, alguma coisa começou a tocar meu coração pra dizer, cara, vamos tentar algo diferente, né? Estudar em outra escola, algo que é mais difícil, mais desafiador. Porque apesar de ser um menino muito agitado, que tinha pouco foco, que não estudava, eu era muito inteligente. Então, quando apertava, vinha as notas vermelhas... Se tu não passar, a linha vai pegar, minha mãe falava, né? Em questão de um mês eu recuperava tudo, prestava atenção na aula. Então eu aprendo muito rápido, tenho isso desde a infância, né? E aí eu comecei a estudar em outra escola, pra entender um pouquinho mais... Cara, eu quero mais, sabe? Alguma coisa atiçou em mim, eu quero mais, eu quero... Esse mundo aqui, porque eu lembro que eu tinha uns amigos, tipo 12, 13 anos, a galera já fumava cigarro, já fumava maconha... E o esporte, como eu tinha os jogadores como uma referência, eu meio que repudiava isso, né? Sim. E o álcool também, eu repudiei, porque eu via a família bebendo e tal, brigavam. Eu criei uma aversão a álcool, né? Então, o cheiro em si, sabe, fica na gente essa sensação. Então, eu sempre me cuidei de forma saudável. E nessa época, antes de ir pra escola mais conceituada, digamos assim... Os meus amigos, ninguém queria fazer uma faculdade. Todo mundo falava, não vejo a hora de acabar essa porcaria aqui, começar a trabalhar e ganhar meu dinheirinho. E é isso aí, faculdade é pra quem tem grana. A gente, quem nasceu pobre é isso aí, cara, tem que aceitar, tu não é herdeiro. Mas aquilo não entrava em mim. Alguma coisa me falava, não, vai pra outra escola. E aí na outra escola, por causa do ambiente, né, que eu estudei até o 2º ano na periferia. E no 3º ano, no último ano, eu já queria ter ido antes, mas eu não queria perder os amigos. Né? Claro. E essa é uma decisão que muda o jogo. Mas chegou um momento que eu falei, cara, eu vou aí. 3º ano, comecei a estudar lá. E aí começou a rolar o questionamento. E aí, Jeff, vai fazer que faculdade? Aí eu, meu Deus, faculdade? Não, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Tem como fazer faculdade? Faculdade? Aí eu lembro que até eles têm aqueles testes vocacionais que falam. Isso. Eu não fui pra aula no dia do teste vocacional. Porque eu não ia fazer, não tinha isso no coração e eu tinha medo, né?
mas eu não tenho dinheiro para fazer faculdade. E aí a galera questionando, eu perguntei pra mãe, mãe, e faculdade? Filho, mas a mãe não tem condição de te ajudar. Não tem como tu fazer uma faculdade agora. Porque a mãe, ela sempre foi muito sonhadora, né? Visionária. Ela falava... A vida que a gente tem hoje, ela sempre falou na infância. Um dia nós vamos ter uma vida assim. Um dia... E eu, como adolescente, vendo só o real ali, eu falava, mãe, para de sonhar, tu viaja às vezes. Para. Mas ela falava com tanta convicção que... Mas será? Sabe? Aí rolava isso. E esse um dia nós vamos dar certo começou a cantar em mim. E aí foi a mudança de escola. Aí a galera começou a questionar. E aí eu via todo mundo, eu vou ser engenheiro. Eu vou ser médico. Eu vou ser administrador, sei lá. E aí eu já tava no juvenil ali e quase encerrando a carreira de futebol, já não tava fluindo tanto. Falei, acho que eu vou ser técnico de futebol. Eu gosto de futebol, joguei futebol a vida inteira, gosto de esporte, vou ser um técnico. Aí comecei a pensar em fazer a faculdade assim, para virar um técnico de futebol. Nunca pensei em musculação, né? E aí fiz a faculdade sem estudar nada, fiquei em 7º, né? Aí ganhei um desconto na faculdade, foi bem legal. Então, eu fui fazer a faculdade pensando, se eu passar eu vou dar um jeito. Aí eu fui, fiz as provas lá do vestibular e tal. Achei super fácil pela questão de, não sei, eu pegava as coisas com muita facilidade. Aí eu fui lá ver a nota e tava lá, Jefferson Alves em 7º, aí tinha acesso a algum desconto, alguma coisa assim. E aí meus amigos, todo mundo, que massa, em 7º. Alguns não passaram, outros passaram, que estudavam já na escola mais conceituada há bastante tempo, né? Eu falei, é pra ser. Vou fazer minha inscrição. E aí fui ver os valores, né? Então, comecei na UX, cara. E aí eu lembro que o mínimo era 3 cadeiras na época. E aí era 1.000 e pouco. E eu tava com 17 para 18 anos. Eu pensei, meu Deus, e agora? Aí eu perguntei se tinha possibilidade de fazer uma cadeira. Aí na época eles já estavam começando a migrar para isso, né? Tipo, para flexibilizar mais. E aí comecei, eu lembro até hoje da cadeira, que era Políticas Educacionais. Era a mais barata que tinha, que era 121 por mês. Falei, isso aqui tá dentro do meu orçamento. E aí logo no início da faculdade, eu já conheci o Rafael Fim, que hoje não tá mais entre nós, mas foi um excelente mentor por um tempo, que eu fui lá pedir emprego na academia dele, né? E aí ele falou, me olhou assim, eu mirradinho, né, 17 anos, meio largadinho, não me cuidava muito. Ele olhou assim, bom, Jeff, vamos tentar. Vem uma vez por semana e aí a gente avalia se tu vai gostar, se a gente vai gostar do teu trabalho. Nossa, fiquei faceiro, né? Nem tinha começado a faculdade, mas eu já tava procurando, o que eu vou fazer? Eu trabalhava como estofador de cadeira. Essas cadeiras aqui, eu estofava o plastiquinho ali, eu colocava os grampos. Então eu fui empacotador de mercado, eu fui estofador, eu fiz Senai, costurava carteira de couro. E, gente, eu era uma tragédia costurando, né? Pensa, eu mais agitado, né? Perfil comportamental executor. Sim. E as linhas eram todas retas, assim, ó. Nossa. Não ia rolar. Não, mas aí fiz o Senai, né? Por acho que 1 ano, 2, agora eu não lembro de cabeça. Já tinha um emprego na Fazolo. Fui demitido na primeira semana. Porque no Senai eu não me dedicava, né? E lá, o cara que me contratou, ele era muito exigente. Então, quando eu fui fazia tudo torto. Então, fui empacotador, costureiro, estofador. Já limpei carro também de lavagem e loja. Fiz de tudo. E era difícil pra mim, porque a galera também criticava, né? E eu nem sou negro, né? Mas lá na minha cidade, hoje já tá mudando muito isso, né? A galera tinha preconceito. Minha mãe sempre foi negra, né? Minha mãe é bem morena. Então, a galera me chamava de criolinho e tratava mal. E, meu Deus, se tu não for jogador, quero ver o que vai acontecer com isso aí. Assim, sabe? Sim. Então, lá tinha esse lance de racismo, de preconceito. Pô, se eu falava que eu morava no Conceição, então o pessoal tinha medo, né? Que nem eu fui, quando eu mudei de escola, foi assim, tem o Jefferson. Jefferson, onde tu veio? Conceição. Todo mundo assim. E então tinha um certo preconceito. Hoje já vem mudando bastante isso, né? Mas foi basicamente isso. Eu passei na faculdade, em 7º, comecei fazendo uma cadeira.
Logo comecei a estagiar numa academia. Então, desde o primeiro semestre eu já estava numa academia. E na primeira semana eu me encontrei, sabe? No primeiro dia. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista que eu lembro que ele falou, Jeff, tu vai ter que se apresentar, tu vai mostrar o treino assim, mesmo que tu não saiba, vai lá no Google, vai lá no YouTube, porque ele não conseguia ficar o tempo todo comigo, né? Então eu tive que ser muito autodidata. Isso foi ótimo, porque daí eu fui criando um hábito de ser autodidata. Não entendia nada, fazia um monte de coisa errada. Mas enfim, aí na primeira semana ele gostou, na segunda semana ele gostou, na terceira semana eu já estava fazendo todos os dias, e ali começou uma jornada. Só que o estagiário naquela época, 10 anos atrás, ganhava R$6 a hora, né? Hoje também não é muito. Mas aí morando, eu já estava morando sozinho, aí não tinha dinheiro para pagar aluguel, a minha mãe me ajudava com um valorzinho ali. E a faculdade, por não ter grana, eu levei 11 anos para me formar. Foram 11 anos. Se a galera me vê hoje, eu tô formado, vai fazer 3 anos. Mas, desde o início, quando eu comecei a trabalhar na academia, eu falava, vou fazer isso aqui e não importa o tempo que for. Eu vou me formar, eu vou ser educador físico e eu quero isso pra mim. Acabou. Aí, foi duro, foi difícil, porque a faculdade, ela exige mais, né? Total. Um poder intelectual. Tipo assim, aí eu saí da periferia, dei uma pequena evoluída na outra escola, mas não era o suficiente para performar bem na faculdade, né? Então, fui fazendo uma cadeira, 2, o máximo que eu fiz de cadeira foram 3. E aí foram 11 anos. E trabalhando o tempo todo na academia? Sim, aí na academia, ele tinha outros professores, né? E aí eu era meio que instrutor, estagiário. Aí eu dei aula para terceira idade, trabalhei com crianças carentes também, que era no SEACRE, que eu passei a infância, eu fui professor também lá. Aí foi uma experiência bem legal, né? Que legal. Aí eu olhava, eu repliquei o comportamento da diretora lá, sabe? Aí eu via que tinha crianças carentes, com pais alcoólatras, que apanhavam, que tinham sido abandonadas. Então sempre tinha aquela frasezinha que eu peguei da Diri para trazer para elas. E eu via que fazia diferença também. Mas eu fiquei pouco tempo, né? Como professor, assim, das crianças. Na academia eu engrenei bastante de cara e fui fazendo. Fui me aperfeiçoando. Como eu tinha que ser autodidata, era uma academia de bairro, eu sempre estava no YouTube, no Google, estudar artigo aqui e ali. Então, mesmo sem fazer várias cadeiras, o campo de batalha foi refinando a minha comunicação, foi refinando o meu conhecimento. Então, mesmo que eu não tenha feito a faculdade, porque em si a faculdade é só pelo diploma. Se tu não é autodidata, tu sai da faculdade sem saber nada. Nada. Exatamente. Então, por estar tanto tempo, desde o início, e aí já se formar, eu já entrei no mercado muito competitivo, né? Tanto em comunicação quanto em conhecimento. E com uma jornada, uma caminhada longa, né? Exato. E boa de experiência. Não, foi incrível. E eu fui fazendo cursos externos, né? Então, como eu não tinha grana para fazer mais cadeiras, o que eu fazia, cara, um workshop aqui, workshop ali, vídeo no YouTube de um professor. E aí fui fazendo assim, e enquanto eu ia fazendo as cadeiras. Então, o conhecimento ele foi vindo. E aí eu fui crescendo. Então, desde o início, até deu uns 2, 3 anos, eu virei gerente da academia, onde eu trabalhava. Então, eu era dedicado. Por isso que eu falei, eu me encontrei logo de cara. Eu falei, cara, é isso. Eu gosto de liderar as pessoas, eu gosto de motivar. Eu sempre fui um cara que gostei de motivar as pessoas, né? Por exemplo, eu te perguntei... Precisa, né? Eu te perguntei, você tá treinando? Senão eu vou te xingar no podcast. Então, de buscar mudar a vida das pessoas, né? E a cada ano eu fui entendendo, nossa, como o poder do exercício físico na vida de uma pessoa impacta em toda a trajetória de vida dela. E isso foi me atiçando, né? O coração, assim... Aí uma mãe, 2 filhos, 40 anos, já não tinha nem relações sexuais com o marido. Eu vou lá na academia, ajudo ela a se reencontrar de novo. Ela ressurgiu, era uma rosa que tava murcha, sem vida. E eu falei, vai por esse caminho, eu tô contigo, vamos até o fim. Eu ganhando R$6 a hora, dava minha vida ali pra galera. Então a galera tinha resultado. E a galera, quando tem resultado, fica, cara, muito obrigado, tu mudou a minha vida. E porque a vida do personal, enfim, do instrutor, ela é um pouco desafiadora, porque tu tá ali pra motivar, pra ensinar, pra tudo mais, mas tu depende que a outra pessoa faça. Que siga, sei lá, uma dieta, que venha pra academia, que faça os exercícios. E essa disciplina da outra pessoa que vai trazer o teu resultado
ela é difícil, né? Porque as pessoas muitas vezes não estão a fim de pagar o preço de 2 anos treinando a fio aí pra, sei lá, pra ver o resultado. E aí, porque são imediatistas, né? né? Totalmente imediatistas, né? O ser humano hoje não, né? O ser humano sempre foi assim. Porque o imediatismo nada mais é do que algo fisiológico do ser humano. Uhum. Ele vai pensar sempre no agora. Isso vai me ajudar a reproduzir, vai me ajudar a eu descansar, eu vou economizar energia, eu vou comer. Então, tudo que é mais fácil tipo assim, a gente já pende para aquele tipo de comportamento, né? Então, eu fui percebendo isso já lá atrás. Lá no início. Lá no início. E eu via que, tipo, mesmo sendo estagiário, eu entregava resultado para as pessoas. Uhum. E sem conhecimento, eu ficava... Sim, eu consegui mudar a vida dela. Eu ainda não sei com profundidade fisiologia, anatomia, biomecânica, como mudei a vida dela. E eu descobri que o poder da comunicação não estava no que eu sabia em relação à parte técnica. Estava em entender o lado humano das pessoas. Faz uma diferença enorme, né, Jeff? Muito. Eu aprendi a ouvir, eu aprendi a sentir... E eu entendi que, cara, vocês não são números. Para de ficar subindo na balança. Uhum. E para de ficar se comparando com a mulher que já treina há 10 anos. Tu é única. Não tem outra pessoa que nem tu. Tu é única. Uhum. Entende? Então, assim, não se compara. Faz o teu melhor. Assim. E as frasezinhas da diretora que vinham na minha cabeça, eu vou usar ela bastante porque ela foi uma mentora. Eu tive vários mentores ao longo da minha carreira, né? E o poder da motivação, o poder de olhar no olho, de sentir a energia de tipo assim, cara, eu tô comprometido com o teu resultado. Tu tá comigo agora? Vamos juntos? Vamos. Mesmo com medo, elas iam. Uhum. E aí, mesmo sendo estagiário, entregava resultado não pelo meu poder de conhecimento técnico na época, mas pelo poder da motivação, de entender o lado humano das pessoas. E ali eu já fui começando a criar o meu nome, o Jeff Alves, o personal. E eu via que, cara, eu vejo que o gargalo aqui não é a parte técnica. É comportamento, é emocional, as pessoas não sabem quem elas são. Então, assim, se tu tá num emprego que tu detesta, tu vai ficar doente emocionalmente. Se tu tá num relacionamento que tu não tá feliz, tu vai ficar doente. Se tu ainda não aprendeu a lidar com as tuas emoções, traumas, tu guarda algum ressentimento, tu não perdoou quem precisa perdoar, tu vai ficar doente. E essa doença emocional vai expandir pra doença física. Aí tu vai ficar ansiosa, vai querer comer, vai querer beber. E aí vai virando efeito dominó negativo na vida dela. Então, para poder ajudar cada vez mais essas pessoas, ainda antes de me formar, eu já comecei a ler livros e comecei a fazer cursos de inteligência emocional. Obviamente, a parte técnica ela foi vindo junta, porque é importante saber o que tu tá fazendo, é importante entender de hormônio, metabolismo. Mas eu entendi que se eu falar de hormônio e metabolismo pro aluno, ele não vai entender. Ele vai, eu só quero emagrecer. Eu só quero me sentir bem com o meu corpo. Eu sabia que o hormônio, metabolismo, fisiologia, biomecânica, quem precisa saber sou eu. Não preciso mostrar pro aluno que eu sei. Mas se eu entender ele como ser humano, eu vou conseguir me conectar mais. E aí eu comecei a ler livros e comecei a estudar inteligência emocional para ajudar os alunos. E eu vi que quem mais precisava de ajuda era eu. Aí eu falei, nossa. Eu comecei a cada curso, a cada livro, eu comecei a fazer um retrospecto da minha vida, né? É por isso que eu me comporto assim. É por isso que eu me saboto. E aí... Você foi se descobrindo junto. Fui me descobrindo. E aí eu entendi que, cara, como as pessoas não têm acesso a isso, eu quero mais. Eu tive acesso a uma pequena fatia de sabedoria, de conhecimento. Quero mais. E aí, quanto mais tu sabe, mais com dúvidas tu fica. Mais tu busca. E aí eu fui vendo que esses cursos, esses livros, foram mudando as vidas dos meus alunos, ainda na academia, nem eram alunos de personal. Só que daí a galera já começou cara, quanto custa o teu personal? Eu quero saber como funciona. Que é bom estar contigo, a tua energia, tu me motiva assim. Personal? Né? E na época cobrar R$20 era muito caro, né? E aí então, antes de me formar, já começou a surgir alguns alunos. E aí imagina, se só de estar instruindo já ajudava as pessoas, imagina alguém te pagar pra te ser exclusivo dela. O resultado começou a ser ainda melhor. E aí eu fui me aperfeiçoando mais. Não, se eu cobro mais caro, eu tenho que ser melhor. Aí busca mais conhecimento, busca mais livros. E aí a galera foi evoluindo cada vez mais. E aí de personal, depois sumiu pro digital. Foi essa academia personal digital. Ou não? Academia,
Ela teve várias fases, né? Porque no início, eu trabalhava nessa academia de bairro, mesma sensação da escola. Uhum. Eu quero mais. Eu quero mais. Aqui, já sou o gerente, eu mando, a galera me respeita, já me admira. E aí, eu percebi que as decisões difíceis foram tornando minha vida mais fácil, sabe? Sempre é assim, normalmente é assim, né? Pro corpo, pra prosperidade financeiramente falando, pro relacionamento. E aí, chegou um momento que eu pensei, cara, eu quero algo novo, quero me desafiar mais. Aí, troquei de academia. Aí fui pra uma academia mais conceituada. E ali eu vi um outro mundo, igual na escola. Falei, nossa, o que eu tava fazendo lá no bairro? Quanta informação, quanta gente, Fiquei, assim, extasiado, né? E ali, em 3 meses que eu fiquei naquela academia de bairro, aquela academia do centro, que era uma academia, uma das maiores da cidade, em 3 meses eu aprendi o que eu não aprendi em 3 anos. Uhum. Uau! Então ali eu comecei a realmente me comportar como um profissional. Uhum. Porque eu era bom, né? Mas eu tinha que me esforçar muito para ser bom. Às vezes eu cometia alguns erros e tudo mais. Ali eu aprendi a ser um bom profissional, porque por causa da periferia eu tinha muita gíria, né? Tipo, né? Ainda vem às vezes, né? Mas eu falava com muita gíria, esse pá, pega pra caralho, e não sei o quê. Uhum. E aí a galera começou a me corrigir. Jeff, não se fala caralho pra mulherada, pra uma senhora. Jeff, tu tem que cuidar com as tuas gírias. Fala assim pra ela, tu tá sentindo músculo? Tô, maravilha. Tu já muda o teu padrão, que tu vai atender umas pessoas mais conceituadas. Se é com teus amigos, tá tudo bem. Mas com uma senhora, com uma dama, tu tem que ser mais leve. E aí, não, beleza, vou melhorar. Aí eu comecei a monitorar o meu comportamento, as minhas gírias. Então foram 3 meses muito bons. Aí surgiu outra academia, uma academia nova que abriu na cidade. E aí, mais uma decisão difícil. Cara, eu tô na melhor academia da cidade. A galera já começou a gostar de mim. Eu vou pra uma academia nova que não tem ainda solidez no negócio, nome. Mas algo me dizia, cara, é pra ir. Vou lá, porque lá todo mundo vai chegar no mesmo nível. Porque ali naquela academia nova, a que eu fui antes, ela já tinha uma hierarquia, né? Uhum. Pô, o Gil já trabalha aqui há 10 anos, Gil. Eu só vou indicar personal pra quem tá mais sempre com nós. Vai ter que conquistar o teu nome aqui. E na academia nova era todo mundo no mesmo nível. Então eu decidi ir lá e acertei a mão. E lá eu comecei a... Cara, eu sei que eu sou bom, eu sou dedicado. Eu faço acontecer. Vou. E fui. E aí lá no primeiro ano eu já comecei a me posicionar como personal trainer daí. E aí foi evoluindo. E conquista uma aluna aqui, conquista uma aluna ali. E lá naquela academia antiga, a galera já me vendia, né? A galera já falava, meu, esse cara é bom, o Jeff é bom, o Jeff é dedicado, ele vai te incentivar, tu vai ter resultado. Então, o nome Jeff já foi saindo ali, né? E eu lembro muito que eu tinha uns colegas de profissão, já formados na época, que eles me xingavam, né? Cara, tá dando personal pro Gil, velho. O cara não te paga por personal, tu ganha R$6 a hora. Uhum. Para de ser burro, cara. Aí eu, mas se eu tô aqui na academia, por que eu não vou estar ali ajudando ele até o final, né? E aí a galera tinha uma mentalidade um pouquinho mais escassa. Não, tu não tá me pagando personal. Sim. Só vou te corrigir e vou sair. Eu não, eu ficava ali. Só que esse comportamento foi virando um hábito, né? E a galera foi se conectando. Cara, eu quero tu, meu personal. Fazendo mais que o combinado, né? Fazendo mais do que era pago pra fazer. Isso é real, né? Napoleão Hill fala. Existem 2 tipos de pessoas que fracassam na vida. As que só fazem o que precisa ser feito e as que não fazem o que precisa ser feito. As de sucesso, elas entregam mais. Exato. Aí eu me questionava, como posso entregar mais? Sabe, sempre nessa sede. E você sempre teve essa ânsia, né? Por mais, né? Por mais. E quanto mais desafios você teve durante a vida, mais isso te aguçava, né? Isso é muito legal. E como tinha a infância ali um pouquinho mais conturbadinha, então parecia que não era difícil as decisões. Só que a gente vai viciando, né? Novidade, quero mais. Então tem que ter um controle, tem um tempo certo para as decisões. Mas eu tinha essa vontade de evoluir e de entregar mais. Aí o personal foi surgindo, a galera foi tendo resultado. Aí tu me indica pra tua amiga. Aí tua amiga me indica pra outra. E assim, em pouco tempo, tava com a agenda lotada. E aí eu... deixa eu tomar água. Toma. E aí chegou mais um momento de inflexão. Quem que é o cara mais top da cidade de personal? O Gil. Gil, quantos alunos tem? 30.
Quantas horas tu trabalha, Gil? Tanto. Quanto tu ganha? Tanto. É o máximo que eu vou atingir aqui. Isso aí. Eu olhei isso. Esse foi um ponto que mexeu comigo. Né, cara, ele trabalha das 5 da manhã às 10 da noite. Tá, beleza. Deixa eu alcançar o Gil, depois eu decido o que eu faço. Gil. E aí comecei a estudar o Gil. Comecei a estudar. E o nome do rapaz era Jeff também. Comecei a estudar o Jeff. Deixa eu ver como ele se comporta, como ele fala, como ele ensina. E fui replicando o comportamento dele, porque ele era um cara que tinha resultado. Eu via que, tipo, cara, o cara é bom, tem 33 alunos. Como assim? Tá errado essa matemática. Como é que ele atende tantas pessoas assim? Ele tinha grupo de 3 pessoas, dupla. Mas eu comecei a modelar ele. Comecei a avaliar como ele se comportava, o que ele fazia, como ele falava. E aí, eu lembro que eu dava aula, e ele tava dando aula pertinho. Sobre o que eles falam? Legal. Mas ele quase não fala? Tá aí, né, cara? São bom 20. E aí, como eu gosto muito de falar, como vocês percebem, eu tive que... Vamos ouvir mais, né? Então, tinha essa troca, só que eu falava muito mais do que eu ouvia. E aí eu fui modelando o Jeff. Aí até que chegou um momento, lotei a agenda, tô feliz, tá legal, mas tinha 2 coisas que me incomodavam. De trabalhar das 5 da manhã até meia-noite, 10 horas da noite. E o que me incomodava também era que quem tinha resultado eram só as minhas alunas. Aí eu vi um monte de mulher perdida na academia. Isso mexia comigo, né? Pô, o Gil tem resultado, mas daí a mulher dele ou a amiga dele tá lá perdida, desiste, começa. Isso começou a me incomodar também. Então, eu via que eu só podia ir até aqui, que não era um ambiente que eu queria continuar. E eu via que, por que só quem tem grana pode ter resultado? E quem não pode pagar um personal? Como é que fica? E aí comecei a me questionar e fui buscar conhecimento para isso, né? Mas será que online funciona? Às vezes vinham alunas de alguns personagens que davam consultoria na época, eu era o hater desses caras. Normalmente é assim, né? Pegava o treino dela. Que isso? Como é que o cara montou teu treino sem te ver, sem fazer uma avaliação física? Sabe que você não funciona, né? Isso aí, meu Deus. Como é que vai gastar? A gente normalmente tem esse preconceito antes de entender. Eu já fiz muito isso também. Não, e aí... Eu era o hater dos caras, né? Na época tinha o Vini Possebon. Vini Possebon de Caxias, aqui pertinho também. Ele tinha o Q48 horas. O Q48, vocês conhecem? Eu acho que não. Eu não. Era um aplicativo de treino em casa. Nossa, eu era muito hater dele. E aí, chegou esse momento de inflexão. Cara, como é que eu faço pra melhorar a minha vida no sentido de ter mais tempo de qualidade e um faturamento melhor? Como eu posso fazer para ajudar a grande massa? Porque 95% das pessoas, até um pouco mais, não tinham personal. Vão pra academia sozinha. Era o mesmo número que desistia da academia. E aí eu comecei a olhar para esse lado, mas eu não agia, porque eu não tinha tempo. Né? Então, imagina, acordava 4h30, dava aula 5, 6, e aí foi indo. O único jeito para que eu pudesse evoluir era ler no carro, ler durante as refeições, assistir um videozinho. E aí eu comecei a estudar mais sobre. Aí a pandemia veio. Aí a pandemia veio e eu vi, cara, agora eu vou ter tempo pra estudar. Agora não é desculpa. Não, e foi quase que obrigado, porque na pandemia, né? Sim, quantas pessoas que não iam pro online teve que ir, né? Nossa, e eu confesso que pra mim foi muito bom a pandemia. Eu não me assustei em nenhum momento, porque eu sabia que eu já não queria mais estar ali presencialmente e eu sabia que eu poderia ajudar mais pessoas. Só que eu ainda não acreditava em mim e nem no meu produto. Né? Não, consultoria não funciona. Como é que alguém que mora longe, no máximo mandando um videozinho, vai ter resultados? Não, mas se tem gente que entrega resultado, é porque funciona. Eu comecei a estudar essas pessoas também. O que eles faziam, quais cursos, qual a mentalidade. E aí eu comecei a testar. Aí a pandemia foi acabando, porque... Acabando não, né? Ela durou bastante tempo. Mas as academias começaram a voltar, era restrito, mas muitas mulheres queriam treinar em casa. Falei, agora é a hora, vamos ver se funciona. Comecei a organizar os treinos, algumas queriam treinar comigo, só que a academia era restrita de aluno. Então eu só podia atender, 2, 3, e depois tinha que dar espaço para outras pessoas. Tá, a galera que não pode, vou montar um treino para ti. Então começou no Whats. Aí no Whats montava o treino aqui, vai lá, Gil, supino, tal, apoio. Aí o Gil ela fazia, e no início foi difícil, foi só com o Whats, cara.
supino é aquele que tu deita no banco e tu empurra a barra pra cima? Esse sou eu. Esse sou eu que não tem ideia do... Isso aí. Potinho, é esse aqui? Desenvolvimento com halteres, aquele que o braço sobe do lado da orelha, da cabeça. Aí eu ia mandando áudio e tal. E só com entrega no celular, mandando áudio, corrigindo o pessoal quando mandava vídeo, eu já fui vendo que funcionava. Porque o problema em si não tá no treino. O problema tá no método. Entende? Porque eu vejo pessoas que treinam com personal e não tem resultado. Sim. Porque o personal, ele só dá exercício, ele não dá método. E aí eu fui... Cara, é por isso, então. A galera precisa de um método para ter resultado. Não é... Porque, assim... E eu confesso que eu me dedicava muito para estudar, para entregar resultados. E as alunas dos personagens vizinhos, elas queriam treinar comigo. Mas, cara, ela treina todo dia com ele, como é que ela não tem resultado? Porque os caras montavam o treino na hora. O aparelho tá ocupado. Vamos para esse aqui. Aí troca uma ideia com a aluna, né? Assim. Além de não ter aquela entrega, tipo, cara, vamos lá, vamos fazer acontecer. Os caras não estudavam muito. E hoje eu vejo que, cara, o sucesso ele tá no óbvio. As pessoas não fazem o básico, sabe? Estuda, se aperfeiçoa, melhora, entende? Tu tem que ficar naquele equilíbrio da gangorra do tipo assim, cara, não se apressa, mas não te acomoda, entende? Então eu ficava... Ai, adorei isso. Entendeu? Não te apressa, mas não te acomoda. Cara, cada pessoa tem seu tempo. Então, às vezes eu me cobrava, me frustrava um pouquinho com os resultados financeiramente falando, porque eu não sabia ainda administrar dinheiro. Eu ganhava 2, 3 mil, pra mim era bastante na época, só que eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Eu morava no porão da minha mãe, tava com o carro com o IPV atrasado. Então eu fui, cara, vai organizando tudo assim, vai, bota aqui, vai, faz o teu melhor. Não tinha um direcionamento, né? Eu não tive um direcionamento de organização assim, financeira, mentalidade. Então, conforme eu via a interação com os alunos, eu fui ganhando mentalidade também. Pô, o Gil é empreendedor, cara. O Gil... Aí o Gil, como é um cara que já sabe, já passou por alguns processos, o Gil olhava pra mim, Jeff, tu é muito bom, mas tu peca aqui, ó. Pá, 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 pá. Como bom ouvinte, tipo, cara, ele tem resultado. Eu vou ouvir ele. Obviamente que eu vou ouvir ele. E aí, o Ian Jumpson, é aqui de Nova Prata. Ian Jumpson Eli. Vou até falar que ele merece essa moral. Ele foi um excelente mentor ao longo dos anos. Ele me conheceu desde o início. Quando eu troquei dessa academia, eu fui para essa academia nova, eu conheci o Jumpson. Ele foi meu aluno durante 11 anos. Os 11 anos que eu fui fazendo a faculdade, ele foi sendo meu aluno. Então ele pegou o Jeff que não sabia nada, o Jeff que estava se esforçando para evoluir, e o Jeff que... Caraca, Jeff, eu sabia que tu ia crescer, mas parabéns. E então ele acompanha toda essa evolução. Ele sempre foi um cara muito inteligente. O pai dele tem uma fazenda aqui. Como é que é o nome da fazenda? Agora eu não lembro. Mas enfim. Vou te dar esse tempinho pra você lembrar. Bom, antes de continuar aqui com o Jeff, eu quero agradecer aos nossos apoiadores: Homem.com, Cloud Store, Espaço Menon, Viva Farma, Maria Acessórios de Luxo. Um beijo pra vocês. Obrigada pela caminhada. Se vocês tiverem mais perguntas, vai mandando, tá? Porque eu vou entrando na história aqui. Não, já tá vindo aqui, porque elas. eu tenho uma mente um pouquinho acelerada, né? Sim. Então, você vê que eu presto muita atenção, mas eu perguntar, tipo, eu tô ali, eu já tô pensando, ele precisa falar desse método, o método. Sim. Porque eu já quero entender qual que é esse método, né? Eu vou entrar nele, até porque ele começou ainda lá atrás, quando eu tive uma aluna, a Vanusa. Até já falei sobre ela no meu Instagram, que como eu falei, eu não sabia nada, né? Eu era muito esforçado pra mostrar, pra ensinar, mas eu não tinha conhecimento profundo, né? E essa aluna, ainda lá naquela época de estagiário, na primeira academia que eu trabalhei, ela tinha um desfile. Eu até esqueci da história dela, porque é uma história muito legal, porque foi aí que surgiu o método. Ela tava acima do peso e ela foi convidada para participar de desfile da rainha, sabe, da cidade. Uhum. E aí, a gente era amigo na academia mesmo, ela falou, Jeff, preciso de um milagre. Aí eu falei, manda, socorro. Adoro, um desafio, o que tu precisa? Ela falou, eu fui convidada para um desfile e é a rainha da cidade. Eu falei, cara, que legal, que incrível. E aí, qual que é a tua dúvida? Eu preciso estar com um corpo mais bonito. Aí eu olhei assim. Quanto tempo? Perguntei, quanto tempo precisa? 3 meses. E aí... Ela já treinou, ela tinha na época, ela era jovenzinha também, ela tinha uns 15 anos. Mas ela já treinava desde os 12, 13. Só que ela nunca teve resultados.
E aí foi aí que começou a romper um paradigma daquela academia, que é o que a grande maioria faz, é de ter treino padronizado. Tipo assim, vai lá pra esteira aquecendo, eu vou montar o teu treino rapidinho. Aí o cara vai lá, pega uma fichinha, tá aqui, vai. E aí eu entendi que, cara, grande maioria das alunas não tinham resultado com aquele tipo de treino. E eu precisava ajudar a Vanusa. Que eu falei, cara, milagre, adoro, vamos, vou te ajudar. O desafio te chamando. Me comprometi. Como é que eu vou entregar esse resultado aí? Ferrou. Mas eu vou dar o meu melhor, seja o que for. E aí comecei a estudar mais. Metabolismo feminino, hormônio, fisiologia, biomecânica. Enfim, eu peguei uma semana, assim, de loucura, né? Ainda nem conhecia eles nessa época. A gente tá junto há 6 anos. Essa época eu namorava com outra menina, mas eu peguei... Parece meio louco, né? Mas uma semana pra realmente conseguir entrar no mundo feminino. Ali não foi, eu não descobri um método ali. Eu fui conhecer o mundo. Não, peraí. Abri as cortinas e eu falei, cara, o corpo feminino ele não funciona de forma tão simples. Entrei na cortina. E aí eu comecei a ver metabolismo, hormônios, biomecânica. Enfim, aquele pequeno conhecimento raso inicial que eu comecei já transformou a vida dela. Porque em 3 meses ela tinha perdido mais de 10 quilos. Se não me engano foram 11 e alguma coisa. E a parte mais legal... Ela venceu o concurso. Então, ali atiçou um Jeff diferente. Entendeu? Você passou também a olhar de uma outra forma, né? Tipo, no sentido de... Porque pra você conseguir o teu resultado com a Vanusa, você precisou mergulhar no universo feminino. Né? E entender que, imagina, né? Tem várias coisas pra se mexer ali, pra se obter um resultado, principalmente com mulher. Sim. Então, foi muito mais do que... Vamos ali pra esteira, vamos... puxar 2 pezinhos, vamos fazer um agachamento e deu. Hoje tu trabalha só com mulheres. Tenho alunos homens, mas que são os maridos das mulheres. Teu foco é o feminino. Meu foco. E se tu tivesse assim que colocar para as meninas que estão nos assistindo, o nosso público maior também sempre é mulher. Sempre é mulher. Quais são os pilares assim que devem ser olhados? Bom, o primeiro pilar é a mentalidade, né? Primeiro pilar é a base. Não tem como tu passar um pano na casa cheio de pó. Tu tem que tirar o pó primeiro, pra depois passar um pano, porque senão vai ficar tudo lambuzado. Esse é o primeiro pilar. E tipo, quem tu é? Por que tu quer ficar magra? Por que tu quer eliminar a celulite? E o que a celulite causa em ti e por quê? Quando ela começa a entender o porquê, tipo... eu quero eliminar a celulite porque... Nossa... Aí ela tem até o lance da comparação, vergonha do marido... autoestima baixa. É por causa disso e disso. Tá, vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu gosto de cavocar, porque daí ela consegue encontrar um significado pra ela continuar. Porque eu vejo que as pessoas, elas vivem muito voo da galinha, né? Elas começam, agora vai, uhul! 1 mês, 2, 3, elas desistem. Por quê? Elas ainda não entenderam o porquê elas estão fazendo aquilo, sabe? Então, quando tu começa a entender o porquê eu tô fazendo isso, quando tu pensar em desistir, cara, se eu desistir, eu vou voltar para aquele mundo que eu não queria. Então, não tô feliz, não tô motivada, tô triste, mas se eu parar vai ficar pior. Aí ela consegue ter forças para continuar. Então, eu até carrego uma premissa que o Elton fala muito, o Elton Euler, que eu gosto, que é comece, continue, melhore. Que o pessoal só começa. O pessoal começa querendo um resultado extraordinário. Meu amor, se tu não engordou em 1 ano, 2, 3 anos, como é que tu quer um resultado extraordinário em 1 mês? Sim. Impossível. Entende? Então, primeiro eu mostro pra ela assim, cara, quem tu é? Agora vamos alinhar as expectativas e entender o que te fez chegar onde tu tá hoje. Né? Então, do último ano aí na pandemia, eu engordei. A pandemia já passou faz 4 anos. Tem algo além da pandemia, explica um pouquinho mais. Então eu faço ela aprofundar e entender um pouquinho mais o que está acontecendo com ela, porque senão ela vai se sabotar no meio do caminho. Então esse é o primeiro ponto, é a mentalidade. O segundo ponto é ter o direcionamento do treino, porque muitas mulheres acham que é só ir pra academia e treinar certo. Eu pego umas dicas suas lá, Jeff, tá puxada pra gordura nas costas, comecei a fazer, tá indo muito bem, tô sentindo já trabalhar, só que a dica ela te ajuda a não treinar errado. Só que existe uma diferença entre treinar certo e treinar com eficiência. Então, dentro do método, tanto que meus vídeos no aplicativo, eles são mais longos, tipo de 1 minuto e meio, 2, para ensinar a aluna a ser independente e ensinar, tipo assim,
não é só reproduzir movimento na academia e sentir dor. Tu tem que entender o que tu tá fazendo e o porquê tu tá fazendo. Então, dentro do método, a gente ensina a treinar da forma certa e da forma eficiente. Então, ela consegue, tipo... Nossa, mas eu já agachava há anos. Mas não assim. Não com essa percepção corporal. E aí, eu ensino ela a ter percepção corporal, ajuste postural. Por exemplo, se o Gil fazer um agachamento aqui e tu agachar do lado dele, é o mesmo exercício. Mas o padrão anatômico dele é totalmente diferente do teu. Exato. O Gil tem o fêmur desse tamanhão aqui. O Gil tem o tronco menorzinho. Automaticamente, a hora que ele for fazer o agachamento, as ativações serão diferentes. Sim. Tá, mas a gente tá fazendo o mesmo exercício com uma ativação diferente. Eixo, osso, padrão anatômico, muda completamente a ativação muscular. E isso eu fui entendendo ao longo dos anos. Cara, padrão postural influencia na ativação muscular. Se influencia na ativação muscular, influencia no teu resultado. E que os professores fazem de academia convencional? A galera simplesmente... O que tu quer fazer? Quero perder barriga, emagrecer e eliminar a celulite. Tá, vai lá na esteira como tá teu treino. Ele monta o treino só baseado no objetivo dela. E não dentro das particularidades dela. Então, particularidades que eu digo é isso. É postura, padrão mecânico, consciência corporal. Isso tu vai adquirindo ao longo do processo. Entende? Então, como eu falei, tu vai sentir o glúteo de uma forma diferente do dela. Ou tu nem vai sentir o glúteo, porque teu fêmur é desse tamanho. Ou tu até tem uma boa mobilidade, uma boa flexibilidade, sente bem o glúteo. E ela não. Pois é, mas ela tem um padrão anatômico diferente do dele. Mas ele sente mais o glúteo, porque tu é alto, né? A Elis também é alta. A Elis, ela tem esse padrão anatômico, a gente chama de variação anatômica, né? Fêmur muito grande, aí o tronco menorzinho. Essa variação anatômica identifica na qualidade e no padrão de movimento. Então, isso vai influenciar na ativação muscular. É por isso que se eu buscar top exercícios para empinar o bumbum, só que se o Gil não tem uma boa consciência corporal e a variação anatômica dele limita o movimento dele nos treinos, automaticamente ele vai ter menos resultados. Por isso que buscar top exercícios para empinar o bumbum, top exercícios para definir as coxas. E como é que tu faz isso no digital, por exemplo? A aluna chegou até ti, como é que é? É tudo baseado na avaliação postural e visual. Mas a parte mais importante é o movimento. Tá? Como eu falei. Então tu vai pedir, por exemplo, vídeos pra ela? Isso aí. Ela vai mandar vídeos. Eu sei, até falo pra elas, né? Enviar vídeo é chato, né? Academia. Como é que eu vou botar o celular no chão? Tem as pessoas passando e tudo mais. Aí eu falo, escolhe o teu difícil. É difícil treinar errado a vida inteira. Eu conheço mulheres que treinam 10, 15 anos... tiveram um resultadozinho assim, ou nunca tiveram resultado. Aí elas mentem pra elas mesmas. Eu malho pra poder comer. Isso, essa é a máxima, né? A frase. Eu malho pra isso. Eu malho pra poder tomar minha cerveja. Isso é uma mentira, porque ela... Isso ameniza a dor dela de ter treinado a vida inteira sem ver resultados. E aí, falar assim, ó, eu malho pra poder comer, se torna mais suave. Eu malho pra poder comer, né? Se eu quisesse estar gostosa, era só cuidar mais da alimentação. É que eu malho pra poder comer, eu não me privo. Mas por dentro ela tá assim, Deus, me dedico, não vejo mudanças. É verdade. Entende? E aí o método foi surgindo assim, com a Vanusa. Eu fui entendendo que o padrão de movimento dela, a postura dela influenciava no resultado. E aí eu fui entendendo junto com isso a questão de hormônios da mulherada, que influencia no resultado, né? Cara. E eu vejo que a mulherada se compara com o homem. Cara, o homem é outro tipo de hormônio, outro tipo de hormônio não, mas tipo assim, a regulação hormonal é diferente, o metabolismo é diferente. Então a gente foi conhecendo o corpo nesse sentido da mulher e variação anatômica, a postura pro homem é igual, entende? Não muda muito. Mas a questão de hormônios pra mulher muda muito, porque os hormônios afetam diretamente nas tuas emoções, que afetam diretamente nas tuas ações. E aí... desencadeia uma cascata de resultados negativos, né? Exato. E aí com a Vanusa foi assim, ela perdeu ali 11 quilos, virou rainha. Eu vejo lá no teu Instagram, tem os resultados absurdos. Ontem, acho que tu postou um e eu falei, meu Deus do céu. E, né, porque eu tenho essa concepção também, parece algo muito distante, né? A pessoa vai estar, sei lá, hoje tu tá... em mais países, não só no Brasil. Eu parei de contar em 50 países. Parei de contar, porque são muitos já. A gente parou, tipo, cara, eu me perdi já. Não sei mais. Mas de todos. Alasca, Arábia Saudita. Bom, se eu for falar cada país aqui, é bastante gente. Essa da Arábia até é bem legal, porque ela é muçulmano que fala. Isso. Ela não podia mandar fotos.
E aí, cara, como é que eu vou montar o treino dela? Sem entender o padrão dela. Aí ela falou, eu quero uma consultoria, eu treino aqui, mas aqui é muito limitado. E eu quero mudar meu corpo, só que eu não posso mandar foto do meu corpo. Aí eu falei, meu Deus, tá, qual é a tua altura, quanto tu pesa, como é a tua rotina, o que tu come? E ela foi mandando pra mim lá. E aí, baseado, meio que ficou meio solto, mas como eu fui avaliando o perfil dela baseado no peso, na altura, na rotina, eu identifiquei outros padrões similares ao dela. Cara, então o treino tem que ser similar ao dessa aqui. Então é muito parecida com essa. Enfim, teve um resultado incrível. E são treinos individuais, Jeff? Tipo, são treinos particulares individuais para cada aluna. Sim, cada aluna tem um treino individualizado. Ai, muito legal. É, tipo assim, tu vai explicar a tua rotina, vai falar o teu nível de treino, o que tu gosta de fazer, o que tu não gosta. É óbvio que eu nem levo em consideração isso, né? Sim. Mas eu falei que eu odiava o a fundo e você colocou a fundo. Porque você não gosta nada, Jeff. Eu só queria saber, era mais pra te vencer essa barreira. E é tudo individualizado, a gente tem uma equipe. Hoje o Jeff, ele faz o front, né? Mas a gente tem mais de 20 pessoas por trás do negócio. Que legal. Então é prof, é nutricionista, é suporte, a parte administrativa. A nossa equipe tem crescido bastante, né? Hoje são mais de 1.400 alunas. Uau. E como é que as pessoas que estão nos escutando te encontram? Além do perfil? Como elas me encontram? Como elas te encontram? Como elas encontram o método do Jeff? Como é que elas chegam? Vamos lá, meu Instagram, então, mais simples, né? Que é @personal_Jeff_Alves. Aí Jeff com 2F, Alves com 2S. Ali tem tudo, né? No meu Instagram tem como funciona o meu trabalho. Pode me chamar no WhatsApp também. Tem minha equipe de comercial para explicar como funciona todo passo a passo. E aí, de acordo com as particularidades de cada aluna, a gente vai planejar tanto o treino quanto a alimentação. Porque a gente sabe que a alimentação, ela faz parte do jogo. Total. Não adianta eu dizer que só o treino é importante, né? Mas dentro do WhatsApp, do Instagram, já tem todas as informações. É só me chamar no WhatsApp também ali, que a gente explica com detalhes. E a gente mostra como funciona esse método aí. E já são mais de 5.000 alunas transformadas, assim, dentro do... E as transformações são incríveis. Eu acompanho lá. E eu confesso que nem as alunas acreditam quando elas chegam lá. Elas falam assim, era só isso que eu tinha que fazer? Sério mesmo? O sucesso está no óbvio. E as pessoas conseguem. No caso, mesmo sendo à distância, com o treino, elas conseguem fazer uma boa execução na academia. Com certeza. E existe um processo de adaptação, né? Tipo assim, Jeff, eu já treino há muitos anos, já tive personal. Eu tenho alunas que treinam com personal e fazem o meu método. Dá tudo certo. E tem alunas que não, que elas têm que se virar sozinha, aí manda os vídeos. E assim, uma coisa que a gente não cobra muito é a velocidade dos vídeos. Fica tranquila, a gente tá focado juntos aqui no teu resultado, mas principalmente no teu progresso. Porque progresso e resultado são coisas similares, mas ao mesmo tempo tu tem que cuidar. Eu fui o mês inteiro pra academia. Perdi meio quilo só. Ok, mas tu nunca tinha ido todos os dias pra academia em um mês. Tá dormindo melhor? Tô. Tá menos ansiosa? Tô. Tá mais durinha? Tô. E aí? Teve progresso. Exato. Não olha pro exercício só como tô mais gostosa. É maravilhoso tu colocar um biquíni e tu se sentir bem. É maravilhoso tu botar um pijaminha sensual pro teu marido, tirar e não ficar tipo, amor, apaga a luz, eu tô com vergonha. Deixa eu botar tua camisa. Isso é maravilhoso também. Mas tem a questão da saúde, né? Eu vejo que a galera olha a academia só como estética. Sim. Eu recebo muitas perguntas. Jeff, tenho hernia de disco, posso fazer musculação? Deve. Jeff, tenho problema no joelho. Musculação é pra todo mundo. Musculação é longevidade. E a galera vê a musculação só como gostosa, né? Paniquete, forte. Não, cara, é longevidade. E imagina que injusto, né, Gil? Tu hoje tá construindo aí o teu legado, tá? Tu e tua esposa evoluindo cada vez mais. Só que, mas exercício não tem tempo. Aí com 60 anos, tu já tá com uns netinhos ali. Vovô, vamos brincar? Não consegue se mexer. Vovô não consegue. Aí tu vai fazer os teus netinhos limparem a tua bunda? Porque tu negligenciou a saúde a vida inteira? Uma coisa são os nossos avós de hoje que não tinham acesso à informação. Sim. Outra coisa é o Gil que ficou procrastinando a vida inteira e não colocou como uma prioridade. Cara, que injusto isso. Vovô, vamos brincar? Vovô não pode. O joelho do vovô não vai. Ou pior, né? Às vezes tem os vovô, tipo, muito pior que eu já vi, já não presenciei, mas eu já ouvi do netinho ter que limpar a bunda do vovô. Vovô com 70 anos. 70 anos é jovem. É jovem. Eu tenho uma aluna hoje de 60 anos, a Suzete.
E ela veio, a gente se encontra na academia, ela malha na academia que eu treino. Ela falou, Jeff, eu vejo teus resultados lá, mas eu tenho tanta vontade, mas eu já tô com... Ela tava com 59 anos. Será que isso aí funciona pra mim? Eu sou velha, né, Jeff? Confia. Eu te dou a minha palavra. Segue, dá o teu melhor. E se tu não vê nada de resultados, eu devolvo o teu dinheiro, Confia. Eu não tinha tido uma mulher com 59 anos ainda. E eu queria ver. Eu queria testar mesmo. 45 dias, ela conseguiu ter um resultado que ela não teve a vida inteira. Que doideira. Porque ela já era dedicada. Ela já era empenhada. Só que faltava direcionamento. Não adianta tu ter uma Ferrari andando numa estrada de chão. Verdade. Às vezes tu vai ter um corpo maravilhoso, incrível, metabolismo voando. Só que tu tá treinando tudo errado. E aí, a culpa é da idade. Eu já passei dos 30, né, Jeff? Eu já sou mãe. É que sempre vai ter uma desculpinha te acompanhando ali, né? E é uma desculpa que elas não percebem que parece verdade, né? Eu vejo meus amigos... vira uma verdade pra elas de tanto repetir, eu acho, né? Exato, e aí tu vem da família, né? Filha, tu já é mãe. Mãe não precisa mais se cuidar. Mas agora a mãe... E aí a mãe falava isso pra ela. Filha, esse negócio de ir pra academia é coisa de... Essas mulheres aí vulgar. Isso é futilidade. Vai cuidar do teu filho. Aí a mulher, ela se larga. Porque ela pegou a narrativa da família ou do próprio ambiente e ficou. E a gente tem muitas mães, cara, transformadas. Mães que falavam assim, Jeff, eu é só com a faca. Aí eu dava aquela chineladinha do bem assim, não, faca não. Até mostraria tem vários resultados assim de gordura nas costas, aqueles pneuzões assim. Esquece, se eu emagrecer vai cair tudo. Primeiro tu faz, dá o teu melhor, depois a gente conversa. O resultado em alguns meses era espetacular. E fazendo arroz com feijão. Só que tem que ter método. Não é só ir pra academia. É isso aí. Não é só comer bem. Sensacional. Chegamos ao final do nosso podcast. Ai, que Galera, pena. sigam aí o Jeff. Acompanhem os resultados. Incrível. Valeu, guerreiro. Tamo junto. Uma honra. Obrigado por ter estado conosco aqui. Foi um prazer, meu Deus. Prazer imenso. Admiramos muito o teu trabalho. Valeu, Gil. E é incrível realmente os resultados são maravilhosos. E a tua trajetória é realmente muito, muito linda. E é isso algo que inspirador, te fez. Né? Muito. Algo inspirador. E ainda mais dentro da nossa região aqui, né? Jeff Bento Gonçalves, que começou do nada. Exato. Em mais de 50 países com um método. Então, Nossa, acho parabéns. que isso também dá uma credibilidade. Pela tua história. Para as pessoas se inspirarem e confiar no processo, né? Com certeza, cara. E é importante ver o quanto o esporte, né, mudou a minha vida. Hoje a gente transforma vidas em vários países. E de romper a bolha, né? Tipo, fui rompendo a bolha da escola, fui rompendo a bolha da faculdade, fui rompendo a bolha do estagiário, do educador físico. Do tipo assim, das pessoas se desafiarem mais, sabe? Não é porque alguém não conseguiu que tu não vai conseguir. Talvez tu seja o primeiro. Aqui da região, eu não sei quem tem mais de 1.400 alunos online. Na academia que eu trabalhava, a gente tinha 200 alunos. E tipo assim, eu falava pros meus alunos, galera, um dia eu quero chegar aqui, ó. Quero ter esse faturamento, quero ter tanto de aluno. E às vezes as pessoas, elas não fazem por mal, elas queriam me proteger. Jeff, para de sonhar. O Ian, meu brother, meu aluno. Um dia eu falei pra ele, Ian, um dia eu vou ter tantas alunas, eu vou estar assim, assim, assado. Ele... com sinceridade, humanidade, pra me proteger. Meu personal, gostando de ti, mas de verdade, não fica se iludindo com essas coisas de internet. Ele botou a mão no meu ombro, assim, não te ilude, tu é um cara bom, continua fazendo o teu de personal presencial, que tu é um dos melhores aí. Tirei a mão dele. Jefferson, te amo, assim, obrigado pelo feedback, mas eu vou chegar lá. Enfim, passou 2 anos. A gente se encontrou na rua, ele passando com o cachorrinho dele, salsichinha. E isso aconteceu esses dias. Ele falou, personal, eu tenho que te dar os parabéns. Que eu duvidei de ti também lá atrás. E hoje tá alcançando exatamente aquilo que tu falou. E, cara, aquilo me tremeu, assim, o coração. Eu falei, caraca, é verdade. Eu já tinha esquecido disso. Do tipo assim, acreditem em você, sabe? Aquela mulher que olha, eu nunca vou ter um corpo assim. Claro que tem atletas, fisiculturistas que vivem disso, mas... dá pra ter um corpo mais bonito, um corpo mais saudável, sem passar fome, sem ficar horas na academia. Sem sofrimento. Sem sofrimento. É possível. Só que o primeiro passo pra mudança é acreditar. Né? Primeiro tu vai ter que dar o passo, sente. Não precisa ver todo o caminho. Liga o farol, anda 300 metros, já vê a próxima etapa da estrada, mas tem que estar em movimento. E é isso aí. Ai, que inspirador. Valeu, galera. Beijos. Tamo junto.
Falou, abraço. Tchau. É isso aí, meu irmão. Topzera, que história maravilhosa. Eu não posso me empolgar aqui, eu tenho que me monitorar pra ficar... Não, foi ótimo. Cara, como a tua criança deve estar muito feliz, né? Amém. Contigo, assim. Você deve olhar pra aquela criança e falar, pensemos, né? Amém. Essa constelação foi forte. Pegar a criança... Vocês fizeram constelação? Muito. Nossa, eu pegar o Jeff... Tem vários episódios do podcast com o nosso terapeuta que é de São Paulo. Que legal. Ele já viu várias vezes, é legal. Você ia amar. Me manda os links lá depois. Vou te mandar um. Porque esse foi um dos momentos mais fortes. Profundo. Na constelação. De pegar o Jeff, criança. Vamos almoçar junto? Bora. Então, bora. Jeff, nós vencemos. E aí o Jeff chorando e olhando pra mim com um sorriso. O Jeff nossa, me arrepio assim. É doido. Não, imagina só. E é só o começo, Gil. Nós vamos chegar aí.